E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No episódio de hoje a gente vai abordar aí um dos capítulos mais sombrios e dolorosos da história moderna da Igreja Sud, né? A gente vai falar sobre o Indian Student Placement Program, né? Ou em português, o Programa de Colocação de Estudantes Lamanitas da Igreja Sud. Isso aí foi uma operação, uma iniciativa aí que começou lá no final da década de 40, 1940, e foi até os anos 2000. Né? Esse programa ele visava retirar milhares de crianças, né, nativo-americanas, né, os índios americanos do norte, das reservas para serem criados por famílias mormons. Né? Para que isso? Por que isso? A gente vai dar uma olhadinha no episódio de hoje. Esse programa era vendido como se fosse tipo uma oportunidade divina, educacional, né? O programa só esqueceu de avisar, né, que dentro desse pacote também estavam inclusos alguns abusos, né? Obviamente, né, algumas falhas institucionais, né, não que a igreja pregue, né, vamos deixar isso bem claro, né, a igreja não acredito, né, eu, Ozzy, não acredito que ela pregue esses abusos sistemáticos, né, só que não deixa de ser uma falha institucional aí, né, e o mais importante é como a igreja lida com essas situações. Só deixar claro aqui que esse episódio ele tem alguns relatos explícitos, né, de abuso, violência física, psicológica contra menores, né, traumas. Então, se esse tópico aí for um pouco sensível, melhor pular para algum outro, embora a gente está aqui numa leva de episódios exatamente sobre isso, né, os episódios anteriores e os próximos episódios vão estar abordando assuntos relacionados a esse. Bom, para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar lá nas origens desse programa, né? Esse programa, o ISPP, Indian Student Placement Program, começou lá no final dos anos 40, como a gente falou, e a premissa dele era dar oportunidade educacional para as crianças nativas, né? Para os índios americanos. Então, eles vão ser realocados em famílias mormons, né? Quase uma adoção, para poder receber educação. Obviamente, né, ia ter uma educação religiosa inclusa aí no pacote. A gente sabe que a igreja tem um grande interesse nesses índios, porque eles são declarados dentro da teologia Sud como os descendentes dos Lamanitas, né, esse povo mencionado ali no livro de Mórmon. Eles tinham sido amaldiçoados com a pele escura, olha só o racismo vindo aí, né, devido ao que? A iniquidade do pessoal, né? Lemuel, os descendentes deles de repente fizeram umas coisas erradas e a maldição era, né, virar negro, olha só. Então a igreja tem essa crença de que é o dever dela restaurar a herança, né, dos descendentes aí de Leí, né, nas Américas, esses lamanitas, ensinando, batizando, trazendo eles novamente para o Senhor. Dá uma enxurrada aí de cultura branca, né, para eles. Tudo isso aí fazia parte de um destino profético, né, que a gente vê na teologia da Igreja Sud. Bom, milhares, né, então vamos falar quantas crianças? Milhares de crianças dessa tribo Navarro, né, principalmente, tem outras tribos, né, mas a tribo principal em questão é essa tribo Navarro. Eles foram batizados, né, então todas as crianças elas vinham, olha só, o pacote educacional também incluía serem batizados.
E eram realocados com famílias mormons ali de Utah, de Idaho, no Novo México também, mas todas famílias mormons. Só que, né, o que parecia um amparo acabou virando um pesadelo na vida dessas crianças, né? Enquanto eles tinham esse plano aí deles serem educados e vinha aí uma grande leva de educação religiosa, também veio, para começar, teve o isolamento, né? Então, o que acontecia? Essas crianças eram arrancadas, simplesmente, eram arrancadas da cultura, da língua, da família biológica e colocados num ambiente totalmente diferente. Não era melhor, querem ajudar os índios da educação, não era melhor contratar professores e criar umas escolas lá dentro da tribo para ensinar essas crianças? Era bem melhor, né? Do que retirar eles totalmente da cultura, da família deles e isolar dentro dessa cultura branca mormon. E essa situação foi um prato cheio para que os abusadores entrassem em ação. É porque as crianças estão isoladas, estão longe dos pais, estão vulneráveis, totalmente dependentes dessas famílias acolhedoras. Um prato cheio para gente mal intencionada. Daí a partir de 2016, então olha só, começou lá nos anos 40, e a partir de 2016 começou a vir uma onda de processo judicial que estavam expondo a verdadeira dimensão do que acontecia dentro dessas casas, né? Então, ó, na época, lá nos anos 40, 50, eram crianças, né? Mas obviamente agora já são adultos, e foi exposto o que realmente acontecia dentro dessas casas. Então, corajosamente, muitos membros dessa tribo Navarro decidiram romper esse silêncio e falar o que realmente aconteceu. Vamos dar uma olhadinha no relato de alguns desses sobreviventes. Primeiro, em março de 2016, dois irmãos, né, eles foram identificados como RJ e MM, entraram com uma ação judicial no tribunal da tribo Navarro. Um dos irmãos, o RJ, ele entrou nesse programa quando ele tinha 10 anos de idade, em 1978, relatou que, né, sofreu apalpações, abusos, estupros por parte de irmãos adotivos mais velhos. Quando ele denunciou os abusos para os líderes, tá, né? Então, uma coisa é o abuso, a igreja não tem nada a ver. Beleza, tá bom. Então, a igreja não incentivou e não tem nada a ver. Desincentiva, inclusive, né? Agora, o problema vem aí, né? Quando o RJ resolveu denunciar esses abusos para os líderes, a solução da igreja foi simplesmente mudar ele de casa. Mas daí, na segunda casa, ele também foi molestado de novo por outro irmão adotivo. Foi mudado para uma terceira casa e sofreu mais abusos e viu a irmã dele ser abusada também. Quando ele denunciou mais uma vez, em vez de ser protegido, ele foi enviado de volta para casa onde o abuso anterior tinha acontecido. A irmã dele também falou, né, que é a MM. Ela relatou que também foi abusada, né, estuprada em 1976 por um amigo do irmão adotivo que era, pasmem, né, um homem de 40 anos. Anos mais tarde, ela foi para uma outra casa onde foi abusada sexualmente também pelo próprio pai adotivo. Alguns meses depois, né, teve uma outra mulher da tribo Navarro que foi identificada como BN. Ela viu aí os dois irmãos falarem, acabou ficando incentivada aí com a coragem deles de falar, e ela também decidiu, né, retirar o silêncio e falar também. Ela relatou que também tinha sido abusada e estuprada entre 1965 e 1972 pelo pai adotivo também, e por um irmão adotivo e por um médico em uma instalação da própria igreja. Olha só, nas palavras da BN, o que ela declarou: eu só disse, quer saber? Eu já fechei a minha boca por muito tempo e chegou a hora. Poder falar e fazer com que as pessoas confiem em seus líderes para que possam denunciar
situações atrozes sem medo e sem serem perseguidos. E daí começa a vir uma leva, né? Um se incentiva, o outro também, né? Eles veem que realmente alguém teve a coragem e resolveram abrir também esse silêncio e começar a falar. Teve uma outra vítima identificada como IR, que abriu um processo relatando abusos também cometidos pelo pai adotivo em Utah entre 1968 e 1971, quando tinha 15 anos. O caso também de uma outra pessoa, identificado como LB, que em 1984, no 5º ano da escola, foi abusado repetidamente por olha só, foi abusado repetidamente por um bispo da igreja que morava do outro lado da rua. 1984, quando estava na 5ª série na escola. Quando o LB contou para a mãe adotiva, ela acusou ele de mentir, mandando ele para a cama sem jantar. E o pai adotivo o espancou como punição por ter feito essa denúncia aí sobre o bispo. Pois é, membronitas, a gente pode reparar num padrão aqui que estava se repetindo em todas essas histórias, que é abuso, não tinha nenhum suporte e aqueles que resolviam comentar, né, denunciar, eram punidos por isso, ou simplesmente não tinham, né, uma ação apropriada da igreja ou da liderança. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa e levantar alguns tópicos. Primeiro, a falha da ideia de discernimento. Esse programa estava sendo vendido como algo inspirado por Deus. Os líderes da igreja estavam garantindo que as famílias acolhedoras eram escolhidas divinamente. Era um programa da igreja, executado em Utah. Isso criava o quê? Uma falsa ideia para as crianças, de que denunciar o pai ou o irmão adotivo era o mesmo que denunciar um santo e ir contra o próprio Deus, que escolheu aquelas famílias. E isso é ruim. Fora que eles eram uma minoria, índios que nunca foram tratados com respeito e ainda não são tratados com o devido respeito na atualidade, imagina, nos anos 40. Outro ponto é o rodízio de casa, que em vez de acionar a polícia para expulsar o abusador, ou prender ou qualquer coisa assim, a prática da igreja era o quê? Relatou um abuso, vai ser transferido para um outro lar. No processo, essas crianças começaram então o quê? A acumular um monte de trauma em um monte de casa. A instituição da igreja acabava limpando o problema, só movendo a vítima, enquanto o agressor ficava impune. Outro ponto também é o acobertamento, essa política de proteção. Os advogados das vítimas, como tem aqui um advogado, Craig Vernon, e o David Jordan, eles falaram que a igreja falhou miseravelmente em reportar esses crimes às autoridades policiais. Pois é delatado ali o comportamento para a igreja, para as autoridades da igreja, e as autoridades policiais não eram informadas. O manual de instrução da igreja orienta os líderes locais a entrar em contato com uma linha telefônica interna da instituição ou com o bispo antes de falar com a polícia. Esse é o procedimento. E isso desestimula os líderes a testemunhar contra esses crimes. Para quê? Para não implicar a igreja, para não sujar o nome da igreja. E daí, qual é a resposta da igreja quando todos esses processos vieram à tona ali em 2016? A igreja afirmou, a gente é tolerância zero para qualquer tipo de abuso. Mas e aí? O que inclui nessa tolerância zero? Também na defesa, a igreja disse que o programa era voluntário, as crianças não eram obrigadas a estar lá, mas o que uma criança vai fazer? O que uma criança vai fazer nessas circunstâncias? Está lá de menor, recebendo uma educação, uma família que comete um abuso, reporta para a liderança e simplesmente não acontece nada. Ou são punidos. Então a igreja alegou isso, que era um programa voluntário, estavam lá porque queriam, que
muitas outras famílias não relataram nenhum problema e que os acusados eram membros de famílias, membros da igreja, não a liderança da igreja. E eu volto a falar, a gente não está dizendo que a igreja incentiva esses abusos, mas é o comportamento da igreja mediante o conhecimento que elas recebem, né, desses abusos e qual o procedimento que elas tomam. Então, em 2016, aconteceram essas denúncias, foi aberto um processo no tribunal, a igreja tentou recorrer, tentou impedir que chegasse nos tribunais, mas não teve jeito, né? Então, em novembro de 2016, o juiz federal Robert J. Shelby rejeitou a liminar da igreja. O juiz determinou que a igreja não conseguiu provar que a tribo Navarro carecia de jurisdição. Basicamente o juiz disse aí que o programa era da igreja, eram crianças recrutadas diretamente de dentro dessas reservas indígenas, e foi uma grande vitória, uma vitória histórica para essas tribos quando estavam buscando por justiça. Pois é, a igreja teve que indenizar todos eles, né, por danos morais, físicos acumulados aí ao longo de várias décadas. E vai muito além de questão financeira, o que essas vítimas estavam pedindo. Olha só a lista, eles disseram que queriam mudanças claras nas políticas para que as denúncias sejam enviadas diretamente para a polícia, né? Então acabou esse negócio da igreja manter o nome do abusador ali em sigilo, vai direto para a polícia e faz a denúncia. Outra coisa que eles solicitaram: afastamento de qualquer desses líderes acusados de abuso, fim da orientação que impede líderes de testemunhar na justiça civil, né? Então os líderes que se veem impedidos de testemunhar numa situação em que vai prejudicar a imagem da igreja, vai lá sim testemunhar. E também solicitaram um pedido formal de desculpas pela tentativa da igreja de apagar a cultura deles e enfiar, né, essa educação mormon goela abaixo. E é isso, né? Esse programa de colocação de estudantes lamanitas mostra aí que a intenção teológica, quando ela não tem uma prestação de contas, uma transparência, uma proteção profissional, pode criar mais problema do que ajudar, né? E ainda cria um ambiente perfeito para a exploração de vulneráveis. Olha só, foi um programa totalmente mal estruturado, feito pela igreja, que criou um ambiente perfeito para gente mal intencionada, hein? E também é interessante a gente ver como quebrar o silêncio ajuda outras pessoas a superarem essas situações e também quebraram o silêncio. Chegou 2 ali, tomaram coragem, resolveram falar e várias outras pessoas apareceram. Olha só, coisas que estavam ali caídas debaixo do tapete, no esquecimento, faltava só um pouquinho para o pessoal chegar e falar, e o pessoal falou, né? Obrigado, pessoal, por ter acompanhado esse episódio. Deixa o comentário ali, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.